Você já tentou emagrecer cortando tudo o que gosta de comer, passando fome o dia inteiro, apenas para desistir alguns dias depois? Se sim, você não está sozinho. A maioria das pessoas acredita que para perder peso é preciso sofrer, mas hoje eu vou te mostrar que isso não é verdade. A ideia de que para emagrecer é preciso passar fome tem sido vendida há décadas por dietas milagrosas e modismos que não funcionam no longo prazo. Talvez você já tenha visto alguém seguir uma dieta super restritiva e perder peso rapidamente, mas o que acontece depois? Quase sempre essa pessoa acaba recuperando tudo e até ganha alguns quilos extras. Esse é o famoso efeito sanfona, e ele tem uma explicação científica. Neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como emagrecer de forma saudável e duradoura, sem precisar sentir fome o tempo todo. Você vai entender quais alimentos realmente ajudam a controlar o apetite, como combinar os nutrientes para manter a saciedade e evitar armadilhas que sabotam seu progresso. Além disso, vamos derrubar alguns mitos que podem estar impedindo você de alcançar os seus resultados. E o melhor de tudo? Você não precisa abrir mão do prazer de comer para emagrecer. Então, se você quer descobrir como perder peso sem sofrimento, fica comigo até o final, porque eu vou revelar segredos poderosos que podem transformar sua relação com a comida. Vamos lá? Se você já tentou alguma dieta extremamente restritiva, sabe como é. Nos primeiros dias, tudo parece funcionar. Você corta carboidratos, reduz as calorias ao mínimo e até perde peso rapidamente. Mas, em pouco tempo, vem a fome avassaladora, a irritação e a vontade incontrolável de comer tudo que estava proibido. O resultado? Você acaba cedendo, sente culpa e recomeça o ciclo do zero. Isso acontece porque nosso corpo não foi projetado para passar fome por longos períodos. Quando você corta drasticamente a quantidade de comida, o metabolismo desacelera para economizar energia. É um mecanismo de sobrevivência do organismo, que não sabe que você está tentando emagrecer, ele pensa que você está passando por um período de escassez de alimentos. Estudo científico. Pesquisas mostram que dietas muito restritivas aumentam a produção do hormônio da fome, a grelina, e reduzem os níveis de leptina, que é responsável pela saciedade. Isso significa que, quanto mais você restringe sua alimentação, maior será sua fome e menor será a capacidade do seu corpo de manter o peso perdido. Outro problema é o efeito sanfona, que ocorre quando a pessoa perde peso rapidamente, mas recupera tudo em pouco tempo. Estudos indicam que ciclos frequentes de perda e ganho de peso podem prejudicar o metabolismo, tornando cada nova tentativa de emagrecimento ainda mais difícil. E não podemos esquecer do impacto emocional. Dietas muito restritivas podem gerar ansiedade, compulsão alimentar e uma relação negativa com a comida, fazendo com que a alimentação se torne uma fonte de estresse em vez de prazer. Mas então, se dietas restritivas não funcionam, qual é a solução para emagrecer sem sofrimento? Agora que você já sabe que dietas restritivas não funcionam, a pergunta que fica é: o que realmente comer para emagrecer sem sofrer? A resposta está nos alimentos certos, aqueles que saciam, nutrem e ajudam o seu corpo a queimar gordura de forma natural. A sensação de fome não é apenas uma questão de quantidade de comida, mas sim de qualidade dos alimentos que você consome. Alguns alimentos mantêm você satisfeito por horas, enquanto outros fazem sua fome voltar em pouco tempo. A chave para um emagrecimento saudável está em priorizar os alimentos que prolongam a saciedade e equilibram seus hormônios da fome e saciedade. 1. Proteínas, a base da saciedade. A proteína é um dos macronutrientes mais importantes quando se trata de controlar a fome. Alimentos ricos em proteína reduzem os níveis de grelina, o hormônio da fome, e aumentam a produção de hormônios da saciedade. Exemplos: ovos, frango, peixe, carne magra, tofu, iogurte natural, queijo cottage. Exemplo prático: trocar um café da manhã à base de pão com margarina por ovos mexidos com queijo e tomate pode manter você saciado por muito mais tempo. 2. Fibras, o segredo para sentir menos fome. Alimentos ricos em fibras demoram mais para serem digeridos, o que mantém o estômago cheio por mais tempo. Além disso, as fibras ajudam a controlar os picos de açúcar no sangue, reduzindo a vontade de comer doces. Exemplos: aveia, chia, linhaça, feijão, grão de bico,
vegetais folhosos, maçã. Exemplo prático: substituir arroz branco por arroz integral ou adicionar chia no iogurte aumenta a saciedade sem grandes mudanças na dieta. 3 gorduras boas, aliadas do emagrecimento. Ao contrário do que muita gente pensa, as gorduras boas não engordam. Na verdade, elas são essenciais para o controle da fome e para a absorção de vitaminas. Exemplos: abacate, azeite de oliva, castanhas, amêndoas, salmão. Exemplo prático: comer uma porção de castanhas entre as refeições evita aquela fome repentina no meio do dia. 4. Alimentos volumosos com poucas calorias. Alguns alimentos têm grande volume, mas poucas calorias, o que significa que você pode comer uma boa quantidade sem exagerar nas calorias. Exemplos: sopas de legumes, saladas, frutas com bastante água, melancia, laranja, melão. Exemplo prático: começar o almoço com um prato grande de salada ajuda a reduzir a fome e evitar exageros no prato principal. Dica bônus: beber água antes das refeições pode aumentar a saciedade e reduzir a quantidade de comida ingerida. Estudos mostram que beber um copo de água cerca de 30 minutos antes das refeições pode diminuir a fome naturalmente. Agora que você já sabe quais alimentos realmente ajudam a manter a saciedade, a próxima etapa é aprender como utilizá-los de forma estratégica para nunca sentir fome durante o emagrecimento. Afinal, não basta apenas comer os alimentos certos, a forma como você organiza suas refeições faz toda a diferença. 1. Você não precisa comer de 3 em 3 horas. Por muito tempo, ouvimos que é necessário comer a cada 3 horas para manter o metabolismo acelerado. Mas a verdade é que isso não é uma regra universal. Algumas pessoas se sentem bem comendo em intervalos menores, enquanto outras preferem refeições mais espaçadas. O segredo é aprender a reconhecer a fome real e a saciedade, em vez de seguir regras rígidas. Estratégia prática: em vez de se forçar a comer em horários fixos, preste atenção aos sinais do seu corpo. Se você sente fome, coma uma refeição equilibrada. Se não sente, não há problema em esperar um pouco mais. 2. O prato poderoso: como combinar os alimentos certos. Um prato equilibrado deve conter proteína, fibras e gorduras boas. Essa combinação mantém o nível de açúcar no sangue estável, evitando picos de fome e compulsão alimentar. Exemplo prático: item café da manhã: ovos mexidos com abacate e um pouco de aveia com iogurte. Item almoço: frango grelhado com arroz integral e salada de folhas verdes temperada com azeite. Item jantar: sopa de legumes com carne magra e sementes de chia. 3. Jejum intermitente pode ser um aliado. Embora o jejum intermitente não seja obrigatório para emagrecer, ele pode ser uma estratégia interessante para quem quer reduzir a fome e otimizar a queima de gordura. Ele funciona porque prolonga o período em que o corpo queima gordura como energia. Quem pode se beneficiar? Pessoas que se sentem bem ficando algumas horas sem comer e que já têm uma alimentação equilibrada. Quem deve evitar? Pessoas com histórico de compulsão alimentar ou que sentem tontura ao ficar muito tempo sem comer. 4. Como controlar a fome à noite. Se você sente fome exagerada à noite, pode ser um sinal de que não está se alimentando bem ao longo do dia. Estratégia prática: aumente a quantidade de proteínas e fibras no café da manhã e no almoço para evitar picos de fome à noite. Agora que você já sabe como emagrecer sem passar fome, surge uma dúvida importante: como manter os resultados a longo prazo? Muitas pessoas conseguem perder peso, mas depois acabam recuperando tudo, e às vezes até ganham mais. Esse fenômeno, conhecido como efeito sanfona, é um dos maiores desafios do emagrecimento. Mas a boa notícia é que o efeito sanfona pode ser evitado com algumas estratégias simples. Vamos entender por que ele acontece e como garantir que seus resultados durem para sempre. 1. O maior erro que faz você recuperar peso. Um dos principais motivos do efeito sanfona é o retorno aos velhos hábitos. Muitas pessoas encaram a dieta como algo temporário, e quando atingem seu peso ideal, voltam a comer da mesma forma que antes. O problema é que, se você volta aos mesmos hábitos que te fizeram ganhar peso, o ganho de peso também volta. Solução: em vez de pensar em dieta, pense em um estilo de vida sustentável. Pequenas mudanças graduais são mais eficazes do que restrições extremas.
2. Construindo hábitos duradouros. Para manter o peso a longo prazo, é essencial criar hábitos que se encaixem naturalmente na sua rotina. Não adianta seguir um plano alimentar que você odeia ou passar horas na academia se isso não for viável para o seu dia a dia. Dicas para tornar os hábitos permanentes. Item: escolha alimentos saudáveis que você gosta. Se não gosta de brócolis, não precisa comê-lo, há muitas outras opções. Item: encontre uma atividade física que te dê prazer. Caminhada, dança, musculação, o importante é se mexer. Item: faça mudanças aos poucos. Pequenos ajustes são mais fáceis de manter do que mudanças radicais. 3. Ajustando a alimentação ao longo do tempo. Seu corpo muda com o tempo, e sua alimentação também deve acompanhar essas mudanças. O que funciona no início da jornada pode precisar de ajustes no futuro. Sinais de que é hora de ajustar sua alimentação. Item: você sente fome constante, mesmo comendo de forma saudável. Item: seu peso está estagnado e você não sabe o motivo. Item: você perdeu muito peso e quer aprender a manter sem engordar de novo. 4. Não caia na armadilha do só um dia. Muitas pessoas sabotam seus resultados ao pensar: só hoje eu posso exagerar. O problema é que esse pensamento pode se tornar um padrão, e quando você percebe, já recuperou todo o peso perdido. Como evitar? Se você exagerar em uma refeição, compense nas próximas sem culpa. O problema não é um dia isolado, mas sim o que você faz consistentemente. 5. O poder da mentalidade certa. Manter o peso não é apenas sobre alimentação e exercícios, é sobre ter a mentalidade certa. Se você encara sua alimentação como punição, vai ser difícil manter os resultados. Mas se você vê isso como um cuidado com o seu corpo, tudo fica mais fácil. Dica final: em vez de perguntar o que eu preciso cortar, pergunte-se: o que eu posso adicionar à minha vida para me sentir melhor e mais saudável? Mesmo seguindo uma alimentação saudável e equilibrada, muitas pessoas ainda enfrentam dificuldades para perder peso. Isso acontece porque existem diversos mitos e armadilhas que podem estar sabotando seus resultados sem que você perceba. Vamos desmascarar algumas dessas crenças e evitar erros comuns. 1. Comer pouco é a melhor maneira de emagrecer. Muita gente acredita que comer o mínimo possível é a chave para o emagrecimento. Mas, como vimos, reduzir drasticamente as calorias desacelera o metabolismo, aumenta a fome e pode até levar à perda de massa muscular, o que torna a perda de peso ainda mais difícil. O que fazer? Em vez de cortar calorias de forma extrema, foque em qualidade dos alimentos e saciedade. Comer bem e de forma equilibrada mantém o metabolismo funcionando corretamente. 2. Tudo que é fit ou zero ajuda a emagrecer. Produtos industrializados com rótulos como zero açúcar ou light podem parecer boas escolhas, mas muitos deles contêm adoçantes artificiais, gorduras ruins e aditivos químicos que podem prejudicar sua saúde e até estimular a fome. O que fazer? Prefira alimentos naturais e minimamente processados. Um iogurte natural com frutas é muito mais nutritivo do que um iogurte zero açúcar cheio de adoçantes artificiais. 3. Carboidrato é o vilão do emagrecimento. Outro mito popular é que para emagrecer você precisa cortar completamente os carboidratos. Embora reduzir o consumo de carboidratos refinados ajude, eliminar todos os carboidratos pode causar fadiga, irritação e até perda de massa muscular. O que fazer? Priorize carboidratos de qualidade, como batata doce, arroz integral, quinoa e aveia, e evite excessos de açúcares refinados e farinhas brancas. 4. Treinar em jejum faz queimar mais gordura. Embora o jejum intermitente possa ser uma estratégia válida para algumas pessoas, fazer exercícios sem comer não acelera o emagrecimento para todo mundo. Se você se sente fraco ou tem queda de rendimento, pode ser um sinal de que seu corpo precisa de energia antes do treino. O que fazer? Se você se sente bem treinando em jejum, ótimo. Mas se sente fraqueza ou tontura, experimente comer algo leve, como ovos ou um iogurte natural com frutas, antes do treino. Agora que você já sabe como funciona o emagrecimento sem passar fome, chegou a hora de transformar esse conhecimento em ação. Muitas pessoas entendem o que precisam fazer, mas ficam presas na etapa de implementação. Então, vamos simplificar. Aqui está um plano prático, passo a passo,
para você começar a emagrecer de forma sustentável e sem sofrimento. Passo 1. Monte seu prato inteligente. Agora que já sabemos quais alimentos são mais saciantes, o primeiro passo é aplicá-los no seu dia a dia. Sempre que for montar uma refeição, pense nesta fórmula simples. 1 fonte de proteína, frango, ovos, peixe, carne magra, tofu, iogurte natural. 1 fonte de fibras, vegetais, leguminosas, chia, linhaça, aveia. 1 fonte de gordura boa, azeite de oliva, abacate, castanhas. 1 fonte de carboidrato de qualidade, batata doce, arroz integral, quinoa, frutas. Exemplo de refeição ideal. Item omelete com espinafre mais uma fatia de abacate mais café sem açúcar. Item frango grelhado com arroz integral, feijão e salada temperada com azeite. Item iogurte natural com chia, aveia e frutas vermelhas. Passo 2. Organize suas refeições e evite ficar com fome. A fome exagerada leva à compulsão alimentar. Para evitar isso, siga estas estratégias. Item faça refeições que realmente sustentam, para não sentir fome pouco tempo depois. Tenha opções saudáveis prontas em casa, deixar ovos cozidos, frutas e castanhas por perto ajuda a evitar besteiras. Beba água ao longo do dia, muitas vezes confundimos sede com fome. Passo 3. Ajuste sua rotina de acordo com seu corpo. Não existe um único método que funciona para todos. Preste atenção ao seu corpo e faça ajustes conforme necessário. Se sente muita fome à noite, reforce o café da manhã e o almoço. Se sente fome o tempo todo, veja se está comendo proteínas e fibras suficientes. Se está sempre cansado, avalie se está consumindo bons carboidratos. Passo 4. Torne o processo sustentável. O erro de muitas pessoas é querer emagrecer rápido demais com estratégias impossíveis de manter. Para evitar isso, escolha alimentos que você gosta. Uma alimentação saudável não precisa ser sem graça. Permita-se comer algo diferente de vez em quando, sem culpa. O segredo está no equilíbrio. Encontre uma atividade física que te dê prazer, para manter seu corpo ativo sem sacrifício. Agora você já tem um plano prático para emagrecer sem passar fome. Lembre-se, o emagrecimento sustentável não acontece de um dia para o outro, mas cada escolha saudável que você faz te aproxima do seu objetivo. E aí, pronto para começar? Me conta nos comentários qual dessas estratégias você já usa ou pretende testar. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais dicas de emagrecimento sem sofrimento.